Olá, olha nós aqui outra vez, como acontece todas as terças-feiras às 15 horas. É uma programação semanal. E hoje acontecerá o nosso estudo da revista Visão Missionária. Então preparem-se para orarmos, ouvirmos um cântico bonito e também estudar a palavra. Daqui a pouco vai começar o estudo. Até já! Boa tarde, irmãs. Estamos aqui alegres por podermos participar da reunião dessa grande MCM, que Deus tenha abençoado tanto. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse privilégio de podermos estar reunidos com nossas irmãs, mesmo sendo virtualmente, para podermos adorar, engrandecer o seu nome, Senhor, louvar e te pedir as bênçãos para as nossas vidas. Queremos te agradecer pela vida de cada componente da MCM de nossas igrejas, principalmente da igreja do Meia, da igreja do Lins, que estão sempre juntas, cooperando umas com as outras. Queremos te agradecer pela programação que vai ser feita e que possa ser tudo de acordo com a sua vontade. Que a vontade do Senhor prevaleça, pois nós sabemos que é boa, perfeita e agradável. Te agradecemos, Senhor, pela saúde que tem dado a cada uma de nós. E ao mesmo tempo te pedimos que abençoes aqueles que estão enfermos, acamados, em hospitais ou mesmo dentro de casa, que eles possam ser curados de acordo com a sua vontade. Te pedimos também pelos enlutados, que eles possam ser consolados e ter suas lágrimas secas pelo amor de Deus, através de uma palavra vinda de algum amigo, de algum parente, de algum vizinho. Queremos te agradecer, Senhor, pelo estudo dessa tarde. Que seja uma bênção para cada uma que for ouvir.
e quem for participar, quem for fazer a reflexão, possa estar sendo ungida por ti para ter palavras de agradecimento e de gratidão a ti por todas as vidas das mulheres. É isso que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde. A palavra de Deus nos impulsiona a vigiarmos em oração. Por isso, eu estou aqui para orar pelos enfermos, por seus familiares e pelos enlutados. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o seu santo e excelso nome. Senhor, muito obrigado por este dia, muito obrigado a Deus por podermos falar contigo. Nós só temos que te agradecer, Senhor, pelas bênçãos recebidas. E agora, Senhor, nós suplicamos, Senhor, por aqueles que estão no leito de dor, Senhor, sofrendo de alguma enfermidade, que tu possas estar com eles, Senhor, amenizando as suas dores, ó Deus. Tem misericórdia deles, que eles possam, Senhor, estar naquele leito confiando em ti, Senhor, e sabendo que a sua vontade vai ser feita, porque ela é boa, perfeita e agradável. Abençoa também, Senhor, a
todos os familiares, Senhor, deles que estão sofrendo, pois eles sofrem junto. Querido Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus. Ouve, Senhor, as nossas orações. Fica conosco, ó Deus. Nos ajude a passar por este vale, ó Deus. É tão difícil, ó Deus, mas sabemos que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos dias da angústia. Te pedimos também pelos que perderam o seu ente querido, Senhor, que Tu possa estar consolando os seus corações, sabendo, Senhor, que Tu és fiel e Tu não desamparas o seu servo. Muito obrigado a Deus pelo seu amor, obrigado por este momento. Fica conosco, Pai, dá-nos uma tarde agradável na Tua presença. É no nome santo de Jesus que eu oro. Amém. Gostaria de dar algumas informações para todas vocês. No sábado, dia 21 de agosto, teremos o nosso congresso da União Feminina Missionária Batista Carioca. Esse congresso vai atingir todas as mulheres batistas do Rio de Janeiro e também aquelas mulheres que você precisa convidar. Vão ter várias participações, várias novidades, vai ser muito bom. Vai ser uma programação que vai ficar com gostinho de quero mais. Então, que você possa, no sábado, né, de manhã, arrumar sua casa, fazer seu almoço, para quando for 16 horas, você sentar na sala, cruzar as pernas, ligar o celular ou a sua televisão, colocar no YouTube ou no Facebook. E não só assistir, mas participar. Nós teremos várias participações e contamos com você. Deste lado, nós organizamos as programações e do outro lado, você nos apoia participando. Então, contamos com todas vocês, dia 21 de abril, às 16 horas. Eu já ia me esquecendo. Dia 30 de outubro, nós vamos ter a nossa Assembleia Anual da União Feminina Missionária Batista. Já é tempo de nós elegermos a nova diretoria, né? E você pode se inscrever diretamente com a sua presidente da rede para assistir presencialmente lá na Igreja Batista de Tauá, na Ilha do Governador, ou se inscrever para participar pelo Facebook. Para você assistir presencial, R$30, com direito à bolsa, os livros, né? E para você assistir pela internet, R$10. Procure, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Nós precisamos de você para estar lá, para votar, para participar, para alegrar o seu coração e nos alegrar também. Então, olha só quanto trabalho nós temos pela frente.
Boa tarde, irmãs queridas. Boa tarde, Vilma, Lindaci. Muito obrigada por, mais uma vez, fazer um convite tão carinhoso e dar a mim essa alegria de me conectar com as irmãs para essa comunhão, ainda que por enquanto seja só virtualmente, mas essa comunhão profunda, essa comunhão necessária para que a gente estreite ainda mais os nossos laços, para que a gente cresça no conhecimento de Deus, da palavra dele, e para que a gente seja fortalecida para a adversidade, fortalecida para que a gente tenha respostas assertivas, como mulheres cristãs maduras que a gente precisa ter. Queridas, a história desse artigo que tornou-se um estudo na revista da União Feminina foi justamente porque a Vilma fez um convite no início desse ano para que eu levasse um compartilhamento para as mulheres do campo carioca. Era um desafio regional, foi de dar muito frio na barriga, mas eu, debaixo de muita oração, eu aceitei. E depois a Ana Kátia fez esse convite, pediu que eu escrevesse aquilo que eu havia compartilhado com as irmãs, para que servisse de edificação para outras irmãs também. E a minha oração é que Deus, então, tenha misericórdia de cada uma de nós e que por meio da palavra dele aconteça essa edificação que nós tanto necessitamos. Eu vou trazer algumas histórias que as irmãs sabem que eu gosto muito de histórias, principalmente de biografias. Aliás, eu gosto de livros, de uma boa leitura. E essas histórias talvez vocês até já tenham ouvido eu compartilhar em outra ocasião. Mas todas as vezes que a gente lê a palavra, quando a gente abre a nossa Bíblia, a gente tem aquela sensação de que aquele versículo não estava lá antes, porque a palavra de Deus se renova. E mesmo que seja um texto conhecido, uma história que a gente já ouviu muitas vezes, a gente tem aquela sensação de que caramba, parece que é a primeira vez que eu estou ouvindo. Licença só um instantinho que eu vou ter que tossir. Desculpem. Mas então eu gostaria que nós refletíssemos na tarde de hoje sobre esse estudo que o tema é Só Podia Ser Mulher. Vamos ver que mulheres são essas que trazem para a gente tantos ensinamentos preciosos, práticos, porque a vida com Deus é prática, é para o dia a dia. Como diria um autor que eu gosto muito, Eugene Peterson, a vida com Deus é para ser vivida da cozinha para a sala, da sala para o quarto. É uma vida prática entre pessoas, né? Não é uma vida que é destinada a anjos ou para que a gente busque para que a gente busque se tornar uma super mulher. Não, é para gente comum como a gente. Então é por isso que ao abrir a palavra a gente tem essa esperança e essa confiança de que o Senhor há de falar conosco e renovar em nós esse conhecimento para o nosso dia a dia. A primeira história eu já trouxe para as irmãs, inclusive em 2021 mesmo. Ela se encontra lá em Êxodo 1, de 15 a 17. Então abre aí a sua Bíblia, por favor, em Êxodo 1. Nós vamos ler do 15 ao 17. Diz assim: o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Agora vamos para a nossa segunda história, mas já vai observando as nuances do texto, o contexto em que as histórias aconteceram. Vamos para essa segunda história que se encontra lá em 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Jael e levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria
e ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim, assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu, logo levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: então logo esta carta chegar até você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vá e se lave 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão no lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que o de todas as terras de todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. A terceira história que nós vamos ler na tarde de hoje é também uma história muito conhecida. É a mulher sábia, a história que conta da existência de uma mulher que é conhecida como a mulher virtuosa, ou a mulher sábia, ou a mulher de Provérbios 31, ou como eu carinhosamente chamo a mulher da rua 31, que eu acho que se aproxima muito da nossa realidade. Mas diz assim Provérbios 31 a partir do versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de joias finas. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e ela já se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com a renda do seu trabalho, cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. E a quarta história, seguramente você, se já está no Meir há algum tempo, nesses 15 anos eu já devo ter falado muitas vezes também sobre essa mulher. Eu vou ler apenas um versículo para instigar um pouco a curiosidade daquelas irmãs que ainda não atentaram para essa história ou ainda não ouviram eu contá-la. Eu vou ler o texto de Marcos 14, versículo 9. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo mundo o evangelho,
também será contado o que ela fez para a memória dela. Então, voltemos ao nosso tema. Só podia ser mulher. Voltemos às histórias que nós acabamos de ler. As histórias contadas, perpetuadas por meio do registro bíblico e que servem de força, servem de encorajamento, servem de guia, servem de lâmpada para os nossos pés hoje, em 2021. A primeira história que está lá em Êxodo 1, de 15 a 17, ela é intrigante por muitos motivos, irmãs. Ela é intrigante porque num contexto de escravidão, em que o povo hebreu é subjugado, é maltratado, as mulheres hebreias têm os seus nomes perpetuados na história, enquanto a gente não sabe nem do que... A gente não tem pista do nome do faraó. A gente só sabe que ele era o rei do Egito. E elas tiveram a ousadia de contrariar a uma ordem daquele que tinha o poder máximo daquela nação. Quanto mais sobre os seus escravos. Elas eram parteiras, mas elas também eram escravas. Mas a palavra é muito clara para a gente, porque a Bíblia relata que por temerem ao Senhor, elas preservaram a vida dos meninos. É interessante que muitas vezes a gente está lendo essa história, ou outras na Bíblia, e a gente tende a pensar, elas preservaram porque elas sabiam que Deus faria tal e tal coisa. Na verdade, nós sabemos porque nós temos a revelação completa. Então a gente sabe o final dessa história, que por causa daquela preservação, inclusive Deus levantou daquele povo Moisés. E a gente conhece o resultado negativo sobre aquele faraó por ele manter cativo o povo de Deus. Mas essas pessoas, essas mulheres, não tinham a história completa como ela chegou para a gente hoje. E é por isso que a gente precisa pensar, sempre se colocando no lugar dela. E se fosse eu, sem saber o que aconteceria? Quais seriam as consequências da minha rebeldia, do eu negar-me a fazer o que a autoridade máxima de uma nação determina que eu faça? Mas, graças a Deus, porque temos a palavra completa, chegou até nós a história com o desfecho, que então elas preservaram a vida dos meninos e por temerem ao Senhor, e por causa disso o Senhor abençoou aquelas mulheres e as suas famílias. A segunda história é uma daquelas que eu tenho muita facilidade em ler e chorar. Aliás, irmãs, assim, eu confesso para as irmãs que no meu momento de quietude com Deus, no meu momento de leituras bíblicas, é muito comum eu me derramar em lágrimas, porque de fato eu me imagino em cada história. Quanto mais quando é relatado a história de alguém do sexo feminino, porque eu realmente penso, poderia ter sido comigo, pode ser comigo. Será que eu terei essa perspicácia? Será que eu terei essa assertividade na resposta, como essas mulheres tiveram, como a segunda história nos ensina? Como eu disse, é quase uma aberração, né? A história que nós lemos em 2 Reis, no capítulo 5, é a história de uma menininha, né? Uma criança. E eu sou mãe de menina, irmãs. Né? Talvez você seja mãe ou avó de menina, e aí a identidade é mais estreita ainda. Né? De imaginar que ela, tão pequena, já era tratada, né? já trabalhava como escrava na casa de um general da Síria. Um homem que era herói de guerra, como a gente acabou de ler. Mas entre as coisas que me trazem lágrimas, que aquecem o meu coração, que promovem um turbilhão de pensamentos na minha mente, é o fato da escravidão não ter tirado a fé em Deus daquela criança. E o poder que aquele trabalho escravo, ela longe da mamãe, do papai dela, não sei se ela tinha irmãos, eu não sei muito mais sobre essa menina, mas o que eu sei é suficiente para me deixar bastante humilhada diante dessa criança. Porque, desculpem, eu fico imaginando se àquela altura uma criança que sofria a ausência dos pais, era obrigada a um trabalho escravo, não pensaria de imediato o seguinte: ele está com lepra
E a pessoa que era cometida por lepra no Velho Testamento e no Novo Testamento também, ela era obrigada a ficar longe, ela era retirada do convívio social, né? Ela não podia nem prestar culto, ela tinha que andar com um guizo, né, com um sininho, gritando leproso, leproso, para que as pessoas não se aproximassem, se contaminassem. Agora imagina essa doença acometer um herói de guerra, né, o braço direito e esquerdo do rei da Síria. E essa era a realidade. E ele foi o responsável por trazê-la da terra dela e torná-la escrava em sua casa. Eu fico pensando se o meu primeiro pensamento, o meu primeiro ímpeto seria assim, que ele morra. Ele merece mesmo. Eu não vou ter nenhuma compaixão dele. Mas o que a palavra mostra pra gente, irmãs, é um amor que só pode vir de Deus. É uma sensibilidade que uma pessoa, ainda que seja uma criança, né, uma menina, consegue conservar por manter o seu pensamento livremente em Deus, a despeito da sua prisão, do seu trabalho escravo. Percebem a profundidade dessa história? Eu fico constrangida, essa é a palavra, dizendo de maneira bem simples, assim, constrangida com essa atitude, esse altruísmo, esse amor, essa segurança, essa firmeza de que existe um homem de Deus e esse homem tem o poder de livrar o meu Senhor. E aí também, entre tantos twists, né, que dá na minha mente, umas reviravoltas, eu também vejo um tipo de graça nesse texto que eu vou tentar explicar, vamos ver se as irmãs entendem um pouco, né, como os meus olhos correm por esse texto. É que agora, nesse texto, a gente percebe o topo do comando, um general, um herói de guerra, tudo que a gente leu de Naamã, submisso a uma menina escrava. E isso é possível apenas no reino de Deus, porque isso é ilógico. Isso traz tantos ensinamentos preciosos para a gente, mas quando eu imagino esse contexto, a cena e até mesmo a forma como o rei, o general tentaram impressionar o rei de Israel e não conseguiram, porque então eles tiveram de ir até o homem de Deus, que foi Eliseu, e as expectativas, né? Afinal de contas, aquele general esperava um tapete vermelho, que minimamente ele se deitasse no chão para que o general passasse por cima. E bastou uma palavra do homem de Deus, uma palavra lá de dentro. Nem precisou que eles tivessem um contato físico, um aperto de mão, um contato visual, para que gerasse uma confiança mútua, porque ali não se tratava de um relacionamento homem com homem, mas de um relacionamento de Deus com o homem, para mostrar quem é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, General dos Generais. E aí a gente sabe o fim da história, que de maneira simples, aquele homem teve que mergulhar, e literalmente mergulhar fundo 7 vezes, para que então o milagre de Deus fosse operado na vida dele. A terceira e penúltima história é a história de uma mulher que eu fico imaginando, uma mulher linda. Eu não sei porquê, as irmãs me perdoem se isso soa infantil, mas eu realmente, todas as vezes que eu leio esse trecho de Provérbios 31, de 10 em diante, eu imagino uma mulher cheirosa, uma mulher com os cabelos brilhosos, uma mulher bem vestida e uma mulher segura do seu papel na sua casa, segura do seu papel na sociedade, segura da sua produtividade. É muito interessante a gente observar, irmãs, e eu escrevi isso, que a gente observa que a gente está sempre, como mulheres cristãs, a gente está sempre na contramão do mundo, irmãs. Porque desde que o mundo é mundo, desde que Deus formou no Éden o homem e a mulher, Deus os colocou para serem produtivos, para dominarem sobre as coisas criadas. Deus nos fez coroa da criação, nos deu inteligência, nos deu sabedoria, nos dá discernimento pelo Espírito Santo que habita em nós. E aí a gente tem essa história que é uma história muito romântica, porque a gente eu pelo menos imagino essa mulher que acorda
cedo, que trabalha, que sabe negociar, que cuida de si mesma, que cuida das pessoas que trabalham para ela na sua casa, que cuida dos seus filhos, que as pessoas na cidade... Ela é uma mulher que a cidade fala dela, a sua fama corre solta, mas só de elogios, porque ela é vista com distinção. Ela é uma mulher que merece ser elogiada. E quando esse texto termina, do 10 ao 31, eu acho lindíssimo, porque os filhos elogiam e o marido faz um elogio que é uma das maiores declarações de amor, pelo menos para mim, que eu encontro na Bíblia, de um marido para uma mulher. Ele fala assim, olha, tem muitas mulheres que merecem elogio, mas para mim, você a todas excede. E aí essa mulher então colhe todo esse amor por causa da sua integridade. E finalmente a gente vai então para esse texto curtinho que eu li, né? Essa história, na verdade, se você quiser anotar aí a quarta história, essa mulher, nós vamos encontrar o relato dela em Mateus 26, de 6 ao 13. A gente vai encontrar em Marcos 14, do 3 ao 9, eu li só o 9. E a gente vai encontrar em João 12, de 1 a 8. Inclusive, vai aqui uma cola. É em João que a gente descobre o nome dela. Mas me chama muita atenção esse versículo 9 de Marcos 14, de 3 ao 9, porque é um elogio vindo do próprio Senhor Jesus, que sai da boca do nosso Senhor. Uma profecia, uma promessa. Ele diz o seguinte: o que essa mulher fez, o que ela está fazendo, será contada em todo o mundo, em todos os tempos, onde e quando este evangelho for pregado. E olha como tudo que Deus promete, Ele cumpre. Isso veio da boca do Senhor Jesus, o nosso Deus. E hoje a gente está aqui, em pleno agosto de 2021, e exatamente como ele falou se cumpriu. Já se passaram 2000 e tantos anos e o que essa mulher fez é contado entre nós e esse evangelho é anunciado. Essa história conta um encontro de Jesus, estava em um jantar, os seus discípulos estavam juntos e repentinamente uma mulher olha para Jesus e diante de Jesus ela se curva, ela se sente compelida, ela se sente encorajada a derramar todo o ser dela. E parece-me que numa junção de quem ela era e tudo que ela tinha, e tudo que ela tinha de mais caro, ela olha para Jesus e ao deparar-se com ele, ela fala, diante de ti. É como se ela falasse, não são essas palavras, mas quando a gente lê esse relato, o que ela está fazendo ensina para a gente é que diante de Jesus não existe nada maior, nem nada mais precioso. E é por isso que ela pega, como a Bíblia descreve nesse texto, um perfume conhecidamente caro naquela época. Era caríssimo. Ao ponto de que ela pega esse perfume e derrama aos pés de Jesus e ela chora também. Ela derrama aos pés de Jesus, ela chora aos seus pés, improvisa uma toalha com os próprios cabelos e aquele frasco vai inteirinho aos pés de Jesus. Aquilo assusta os hipócritas ao lado porque eles não entendem aquela entrega. Eles não conseguiram discernir. E aí veio o meu insight desse tema, né, do só podia ser mulher, né, alguém que foi capaz de talvez juntar, eu não sei como ela comprou aquele perfume tão caro, e eu já falei para as irmãs isso aqui, né, que existem perfumes caríssimos catalogados hoje. A gente vai numa perfumaria aí cara e sabe que tem perfumes aí que custam alguns milhares de reais, né, caríssimos mesmo. Tem uma história por trás disso e eu fico imaginando a história por trás daquela fragrância que aquela mulher então dispensa. Eu não sei como é que ela se organizou para comprar aquilo, mas o fato é que ela tinha um dos perfumes mais caros da época.
mas ao mesmo tempo ela tem um desprendimento total aos pés do seu Senhor. Parece-nos que reconhecendo que não existe nada mais valioso e não pode existir do que o próprio Senhor da nossa vida. E Jesus também explica para aqueles, um dos discípulos, me parece que foi Judas, que diz: olha, se pegasse esse perfume aí e não desperdiçasse aos seus pés, era só vender e alimentaria os pobres, né? Hipocrisia dele, porque se ele quisesse alimentar pobres, ele teria se organizado para isso de outras maneiras, né? E, de fato, Jesus o repreende dizendo: o que ela está fazendo agora, vocês nem entendem, porque, na verdade, dali ele seria entregue morto e o corpo dele já estava preparado com especiarias e ungüentos, né? Aquilo já simbolizava a entrega de Jesus, que seria embalsamado, né, após ser retirado da cruz. Mas, enfim, essa mulher ensina para a gente esse desprendimento. Na verdade, então, nós temos 4 histórias. Nesses 4 relatos, nós vamos aprendendo a importância da mulher no reino de Deus. A importância da gente ser lembrada, da gente se sentir ainda mais encorajada e motivada a servir ao nosso Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Porque é no reino de Deus que o nosso Senhor traz todas para perto, traz todos para perto. E Ele sempre nos surpreende. Ele sempre age por meio de meios e pessoas inesperadas, porque o importante para Ele é que estejamos na sua lista de convidados. Eu gosto muito dessa palavra do Eugene Peterson, que ele fala daquele salmo que diz: quem habitará na tua casa, ó Altíssimo. Ele faz uma paráfrase dizendo: como é que justamente eu, fui parar na tua lista de convidados. E é assim que eu me sinto quando eu me deparo com essas histórias e com outras histórias da palavra de Deus. Como é que nós, irmãs, viemos parar na lista de convidadas de Deus? Foi pela graça. Foi exclusivamente pela graça. Nada que a gente possa fazer, nada que a gente tente fazer é capaz de nos tornar aptas para entrarmos nessa lista de convidadas, mas é exclusivamente obra da graça de Deus por intermédio de Jesus, nosso Senhor. Mas para que é que a gente foi colocada nessa lista de convidados? Sim, existe um propósito para isso. Com as parteiras, a gente tem um propósito, a gente entende que a gente foi criada, a gente é gerada para a vida. É inconcebível a gente compactuar com morte. É inconcebível a gente compactuar com homicídio. É inconcebível a gente proferir palavras que matem o outro. A palavra tem esse poder de matar, de tirar a vida. Mas entre aquelas que nasceram de novo é inconcebível. A menina, a serva de Naamã, nos desafia, irmãs, a um amor ao inimigo, a uma sensibilidade à dor do inimigo. Mesmo que a gente achasse que aquele general merecesse aquela lepra por ele ter sido mal para uma criança, nós não estamos no banco do juiz, porque existe somente um juiz que há de julgar a todos em sua presença. E a nós cabe sermos generosas a despeito de quem quer que seja o alvo da nossa generosidade. A mulher de Provérbios 31 traz muitas lições para a gente. Como eu disse, eu imagino que ela seja uma mulher bonita, uma mulher que tem autocuidado, uma mulher que tem uma percepção de si mesma, dos da sua casa, uma percepção do seu contexto, uma mulher que trabalha fora e dentro de casa, uma mulher que é habilidosa com as suas mãos, uma mulher que é elogiada pelos seus filhos, uma mulher que promove amor, que promove um orgulho, não um orgulho naquele da independência de Deus, mas uma alegria no seu marido, em que ele diz assim: sorte a minha ser casado com ela, porque para mim ela é a melhor de todas. Eu fico pensando, que é no dia a dia, justamente no dia a dia de uma mulher, que a gente precisa encontrar a virtude para que os nossos filhos e o nosso marido tenha alegria em nos ter como a sua fiel ajudadora. E por fim, que a gente esteja disposta
a derramar o que a gente tiver de mais precioso. E seguramente o que a gente tem de mais precioso é o nosso coração, que é o altar do Senhor. Que Ele encontre em nossas vidas tudo que a gente é, tudo que a gente tem ao seu dispor. Que a gente tenha esse desprendimento, essa leveza de falar: Senhor, seja o que for que eu sou, que o Senhor me fez para ser, seja o que for que eu tiver, se tiver algum valor para que o teu nome seja honrado, para que o teu nome seja conhecido, é tudo teu, Senhor. Não é nada meu. Eu quero ser uma mulher mais desprendida, como essa mulher que derramou o frasco do perfume mais caro aos pés de Jesus. E é por isso que eu penso que faz muito sentido a gente pensar só podia ser mulher mesmo. Que essa palavra encontre para nós, mulheres, na tarde de hoje, corações e mentes completamente abertos e férteis para que o Espírito Santo trabalhe e opere em nós o querer dele. Que Deus nos abençoe a cada uma, hoje e todos os dias até que Ele volte. Em nome de Jesus. Amém. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Já estando além rio, minha luta findou. Eu não temo mais pecado, pois Jesus me lavou. Oh, que glória na subida, nas alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Manso e suave Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele à porta te espera velando, vela por ti e por mim. Vem chá, vem chá, vem chá. Alma cansada, vem chá. Manso e suave, Jesus convidando,
E assim estamos encerrando mais uma programação dessa tarde. Quero agradecer a todas que participaram, que aceitaram de bom grado. Jeane, querida, muito obrigado por mais uma vez disponibilizar o seu tempo para estar conosco. E foi muito bom ver você falando daquilo que você escreveu na revista Visão Missionária. É muito bom ter todas vocês aqui. E na nossa MCM, nós trabalhamos em conjunto, nós trabalhamos em harmonia. Uma terça-feira a Lindaci faz a programação, na outra terça eu faço a programação. E em todas as terças-feiras, você, mulher cristã em ação, vem dando apoio, convidando vizinhas, amigos, familiares, porque assim o trabalho do Senhor vai crescer no nosso meio. Então, até a próxima terça-feira, se Deus assim permitir. Um beijão para todas, ou melhor, para todos. Bye, bye!